Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões da VUNESP, Direito Empresarial, módulo de Direito Empresarial, e vamos tratando hoje da sociedade simples. Elisa, você sabe por que nós temos a sociedade simples? Você saberia me dizer o porquê de ser sociedade simples? A sociedade simples é a antiga sociedade civil. Exato. Mas ela é uma nomenclatura que ela é utilizada para diferenciá-la da sociedade empresária. É só Sim. isso. Então, por exemplo, quem são as pessoas que exercem a atividade empresária? Quem são a pessoa? Quem? Então, nós temos o empresário individual, são só essas três, não há mais nenhuma outra. Nós temos agora a Ireli, correto? E nós temos a sociedade. A sociedade. Essa sociedade, ela se divide em não personificada. Aí, Mário, eu vou pedir para você abrir aí o Código Civil. E sociedade personificada. Não é essa que é a empresária. Vocês vão saber quais são. E a personificada. A personificada, ela se divide em simples e empresária. E em empresária. É essa que é a pessoa que exerce a atividade empresarial. É a sociedade empresária. A sociedade empresária. A sociedade simples é uma nomenclatura utilizada para se diferenciar da sociedade empresária. Então, abrindo aqui no livro 1, no livro 2, né, do Direito da Empresa, no livro 2, do Direito da Empresa, da parte geral, a partir do artigo 966. Nós temos do empresário, nós temos da Ireli, o título 1 do empresário. Nós temos o título 1A da Ireli e título 2 da sociedade. Disposições gerais, a partir do 981, e temos a sociedade não personificada. A sociedade não personificada, ela pode ser duas. É estranho dizer isso, mas tudo bem. Vamos aceitar essa denominação. Sociedade em comum. Sociedade em comum. A sociedade em comum. E a sociedade em conta de participação. Vão seguindo aí. De sociedade em conta de participação. E a sociedade personificada, nós temos o primeiro capítulo, a sociedade simples, a sociedade não personificada e a sociedade. A sociedade simples, ela não deveria estar aqui. Você se lembra, Mário, que eu disse isso a você? Ela deveria estar lá na parte inicial. Mas, enfim, por uma questão metodológica, acharam por bem trazer a sociedade simples aqui para, né, ou melhor, tratar da sociedade simples aqui nesse momento, mas ela poderia ser muito bem tratada entre o artigo 53 e o artigo 69, das associações, das fundações, da sociedade simples, a sociedade não empresária. E aqui nessa sociedade simples, nós vimos as 6 seções. As 6 seções. E eu fiz na última aula uma comparação do artigo 997 com o artigo 46. Você se lembra, Mário? Não foi isso que fizemos? O artigo 997 com o artigo 46? Elisa, porque a sociedade simples, ela constitui-se mediante um contrato. Esse contrato, ele pode ser particular ou público. Então, a sociedade simples, porque o objeto da nossa aula é a sociedade simples, nós vamos ter um contrato
o contrato. Esse contrato, ele pode ser um contrato escrito, sempre é um contrato escrito. Ele pode ser público ou particular. Ele é um contrato escrito, público ou particular. E ele tem cláusulas. E essas cláusulas, elas são cláusulas convencionais e cláusulas legais. Quais são essas cláusulas legais? Do artigo 997. Que guarda consonância com o artigo 46. Correto? E é imprescindível, Elisa, você decorar esse artigo 997 e esse artigo 46. E aí, como que você decora esse artigo? Aí eu ensinei um mnemônico para o Mário. Eu vou repetir esse mnemônico, porque esse mnemônico a gente precisa estar sempre repetindo. Estamos juntos? Preparado, Elisa? Vamos começar com o artigo 46. Ó, você vai pensar o seguinte, Elisa, você viu um prédio. Esse prédio é a sede. Tem uma placa. Nessa placa tem uma expressão, denominação. Isso aqui foi minha pergunta na prova oral no Amazonas. É o artigo 46, mas ele é, eu vou colocar idêntico, entre aspas. Idêntico seria idêntico, mas ele é idêntico, mas vocês vão entender por quê. Ele é idêntico, entre aspas. Então, artigo 46. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma ampulheta. E essa ampulheta, ela significa o quê? O tempo. E eu vou amarrar uma nota, enrolar uma nota num palito, e eu vou colocar essa nota, vou passar com esse palito pela ampulheta. Nota, palito. É isso que você tem que lembrar. Então, eu tenho um prédio, que é a sede, eu tenho a denominação. O que é a nota? É o fundo social. Vamos fazer do 46, depois eu faço as adaptações. É o fundo social. E o palito não é fino? Poderia ser uma agulha. Mas eu vou pensar no palito fino, finalidade. E a ampulheta? A ampulheta é o tempo de duração. Aqui na frente, eu tenho dois tipos de figuras. Duas figuras. Na primeira parte, nós temos os instituidores. E aqui nós temos os diretores. Instituidores. E o que eu preciso saber dessas pessoas? A qualificação dessas pessoas. Qualificação. Elas se reuniram para uma fotografia. Pensem dessa forma. Qualificação. Artigo 46. Ó, elas se reuniram. Os instituidores, os fundadores. E eles se dirigiram para uma parte externa, onde tinha um domo. Esse domo, ele é feito com uma membrana. Correto? E aqui eu tenho um meteoro. Você vai entender isso. Debaixo desse domo, eu tenho um administrador que está comendo um sanduíche de presunto. É bobo assim mesmo, tá? E aqui, do lado dele, eu tenho um gato. Mas esse gato é um gato de borracha, é um gato deformável. Não é um gato de verdade, é um gato de borracha, é um gato deformável. Agora você vai entender como é que funciona o mnemônico. A sede, a denominação, o fundo, a finalidade, o tempo
instituidores e diretores. Eu vou para o jardim onde tem o domo. O domo me lembra o modo. Quem é esse? Que o modo como se administra, não é o administrador, e represunto o modo como se administra e representa a sociedade. O gato é o ato reformável, se o ato constitutivo é reformável e de que modo. E aqui tem as membranas, se os membros respondem subsidiariamente ou não, pelas obrigações sociais. E o meteoro não tem a ver com extinção, forma de extinção e o destino do patrimônio. Forma de extinção e destino do patrimônio. Você tem que escrever aí com muita clareza, mas só as palavras que são as palavras mais importantes. Então, voltando aqui no artigo 46. Denominação, sede, o palito, a ampulheta, a nota. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social. O nome e a individualização, aqui qualificação. Nome. Vocês concordam que nome e individualização não é a qualificação? Nome e individualização é a qualificação. O nome e a individualização dos instituidores, fundadores e diretores. Fundadores, diretores. Vou para o jardim onde tem o domo, me lembro o modo, porque se administra e representa. Aí depois, quando os senhores já souberem as palavras, que são as palavras mais importantes, aquela palavra-chave, os senhores vão aí florear, trazer mais elementos. O domo, o modo como se administra e representa a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial. Se o ato é reformável, que ato? Ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Se a membrana, os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais e a forma, condições de extinção e destino do patrimônio. Condições de extinção, não forma, mas aqui é condições. Condições, extinção e destino do patrimônio. Correto? Então, é isso que os senhores têm que ter em mente. Condições da extinção e o destino do patrimônio. Agora, Elisa, isso que eu estou falando tudo é importantíssimo, tá? Porque agora você já decorou o que o registro deve declarar. O registro que ele se refere aqui é o registro lá no RCPJ. Por isso que essa disposição ela encontra eco na Lei 6.015. Onde está aqui a minha Lei 6.015? Eu vou falar para você em qual artigo. No artigo 129, perdão. No artigo 120, o registro declarará, artigo 46, Lei 6.015, o registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração em livro, pelo oficial, número de ordem, data, espécie do ato e as seguintes indicações. É reproduzido o artigo 46 aqui no artigo 120, e foi me perguntado o artigo 120, por quê? Há um ponto específico na prova oral, que é o RCPJ, né? E aí, quando eles falam RCPJ, eles perguntam este mnemônico, se os senhores observarem, ele é idêntico, o artigo 120, ao artigo 46 do Código Civil. Então, nós já estamos matando aí vários coelhos com uma cajadada só. Agora, vamos para o que nos interessa, que é o artigo 997. Você poderia estar me perguntando assim, mas professor, a gente não está a tratar
de sociedade simples? E aí eu lhe respondo, Elisa. Mas se você já sabe o artigo 46, o artigo 120, agora vai ficar muito fácil o artigo 997. Por quê? Né, Mário? O Mário sabe porque a gente está fazendo muito exercício. Ele viu que tem uma especificidade, essas matérias aqui no contrato social. Quando a matéria no contrato social tiver objeto um destes elementos, ela terá uma especificidade. Qual a especificidade? A alteração, modificação depende do consentimento de todos os sócios. 999. Então, qual é a pergunta? A pergunta é matéria do 997 ou não é matéria do 997? Porque se for matéria do 997, a alteração, consentimento unânime, todos. Consentimento de todos. Correto? Se não for matéria do 997, aí não. Maioria absoluta de votos. Então, vamos perguntar para os senhores. Essa matéria é matéria cuja modificação necessita manifestação unânime ou simplesmente maioria absoluta? Vocês sabem disso. Vocês sabem que é uma matéria que é imprescindível a maioria unânime e uma matéria que é imprescindível a maioria absoluta. Vocês sabem disso. Mas qual a matéria? Porque é isso que eles vão perguntar para os senhores. Então, com este mnemônico do artigo 46, nós já temos o mnemônico do 997. E nós vamos agora só fazer as adaptações necessárias. Porque nós estamos falando de sociedade, então não vai ser fundo dos termos genéricos que o registro declarará no artigo 46. Será capital social. Correto? Se eu tenho capital social, eu tenho cota de sócios. Mas vamos lá. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoa jurídica. Eu não tinha lá, no registro, no artigo 46, instituidores, fundadores. Agora, como eu estou a tratar de sociedade, o que eu terei aqui? Quais são as pessoas que integram aquela sociedade? São sócios. São os sócios. E o que eu tenho aqui? Sócios e qualificação. Os senhores se lembram que o inciso 2, ele não tratava de algumas pessoas e a qualificação? Os diretores, instituidores, os fundadores e a qualificação? Agora são os sócios e a qualificação. Vocês entenderam como eu vou me utilizar de um mnemônico para o artigo 997? O que é? Qualificação dos sócios. Qualificação dos sócios. Eu vou tirar a foto disso aqui. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar só essa parte aqui, porque você agora, nós vamos aqui fazer o 997. O 997. O 997. Sócios. Qualificação. Eu não tenho instituidores, diretores, qualificação. Aqui eu terei sócios, qualificação. Se eles podem ser pessoas naturais ou pessoa jurídica. Pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Mas quais seriam a qualificação? Qualificação, quanto mais elemento a gente trazer, melhor, embora ela se restrinja.
o que abunda não prejudica. Eu acho que se aplica sim. Nome, nacionalidade, estado civil, aí os senhores vão falando. Nome, nacionalidade, CPF, RG, estado civil, nome, nacionalidade, estado civil, são 6, né? Profissão, falou profissão aqui? Falou. Estado civil, nacionalidade, residência, RG e CPF. RG e CPF. Firma, denominação, nacionalidade, sede dos sócios, se jurídica, qualificação, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica. Firma ou denominação, nacionalidade, sede dos sócios e jurídicas. Ó, denominação. Se lembra que nós tínhamos a denominação objeto? Qual é o objeto? Denominação, o objeto. O objeto, vocês não acham que se parece com o fim, com a finalidade? Se lembra disso? O objeto, a finalidade, mais ou menos, correto? Professor, no seu desenho aí na frente do prédio, o senhor pode colocar um objeto aí. Posso colocar um objeto. Um objeto, é porque eu coloquei o palito como a finalidade, mas eu posso colocar sobre uma denominação um objeto voador não identificado. Afinal de contas, eu estou aqui próximo a Varginha. E outro dia eu estive em Varginha. Ah, é? Duvidam? Vou mandar uma foto para vocês. Vocês vão morrer de inveja quando virem a minha foto ao lado do ET de Varginha. Eu não poderia deixar de compartilhar esse momento indescritível. Mas o ET é super simpático. Quer ver? Olha só. Passei um domingo muito agradável em Varginha. Espero que os senhores tenham recebido. Receberam? Não é simpático? É muito simpático. Aqui na minha região, Varginha, né? Há Três Pontas também, há muitos relatos de objetos voadores não identificados. Então vamos colocar esse OVNI pairando aqui sobre o 997. O OVNI pairando sobre o objeto. Então, eu tenho sede, é porque eu tenho sede, eu tenho a denominação, eu tenho o objeto, que é a finalidade. Vai seguindo. Eu tenho sede, denominação, sede, objeto. Prazo. Eu não tenho a ampulheta? Tenho. Depois, eu tenho o capital da sociedade. O capital não é a moeda? Não é a nota que está no palito? É o capital. Se eu tenho o capital da sociedade, agora eu vou ter a parte de cada um dos sócios, portanto, a cota. E se eu tenho a cota e eu tenho o capital, eu tenho que necessariamente indicar como aquele capital será integralizado, como carrearão recursos dos sócios para a sociedade. Será em dinheiro ou será em trabalho? Porque na sociedade simples pode sim. Então, eu posso até dizer o seguinte: sócios, qualificação. Então, eu tenho aqui o sócio, a qualificação dele, e eu tenho a denominação, a plaquinha, a denominação. Estou repetindo o mnemônico. A denominação, a sede, denominação, sede, denominação. Vamos lá? Denominação, sede e prazo. Denominação, sede, prazo e o OVNI. O OVNI. Objeto, denominação, sede, prazo. E eu tenho capital. Se eu tenho capital, é a nota. É o capital. Se eu tenho a nota ou capital da sociedade, eu tenho a cota de cada sócio
tenho a cota de cada sócio. E, portanto, a forma... Eu tenho a cota, o modo de realizá-los, né? A cota e o modo de realizá-los. A cota de cada sócio. O modo de realizar. E se for em trabalho? As prestações a que se obriga o sócio se a contribuição consistir em trabalho. Prestação do sócio de trabalho. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se eu tenho capital, se eu tenho nota, eu tenho capital social. Se eu tenho sócios de capital social, eu tenho que saber a cota de cada um dos sócios. Se eu tenho a cota de cada um dos sócios, eu tenho que saber como esses sócios irão integralizar, o modo de integralização dos sócios. Mas esses sócios podem integralizar não só em dinheiro, bens, eles podem integrar e em trabalho. Então, se for integralizado em trabalho, eu tenho que saber a prestação que caberá a cada um dos sócios quanto a integralização ocorrer sob a forma de trabalho. E se for sob a forma de trabalho, ainda em serviços, né? Em serviços, ele não pode envolver em nenhuma outra atividade, Ok. Vocês se lembram que eu tinha um dom, como se administra? Então, agora vamos lá para as pessoas que administram a sociedade, poderes e atribuições. Então, aqui nós temos o administrador. Administrador. Qualificação, poderes, atribuições. Se lembra? Poderes, atribuições. Qualificação, poderes, atribuições. Eu vou ter lucros e perdas, afinal de contas, vai ter resultados ou positivo, ou vai ter um resultado ou positivo ou negativo. E aí a participação dos sócios. Como eles respondem, participam dos lucros, nos lucros, perdas. E eu tenho o domo, a membrana, que é se os sócios respondem ou não subsidiariamente, se os membros respondem ou não subsidiariamente. Essa participação de cada sócio nos lucros e nas perdas é que nós não temos muito um elemento, mas participação dos sócios. Se os sócios respondem, nós temos esse aqui. Os sócios respondem. Temos a membrana, o membro responde subsidiariamente. O sócio responde. Condição de extinção, eu posso ligar ao meteoro, a participação dos lucros. E aí eu consigo fechar esse quadro com esse. Ficou muito mais simples. 997. Agora os senhores já são capazes de me dizer o que for 997, unânime, objeto de alteração, de modificação. Se for elementos do 997, unânime, caso contrário, maioria absoluta. Então é isso que nós temos que ter em mente. Não foi isso, Mário? Que nós vimos? Tudo bem, Elisa? Então agora vamos lá para a questão 13. Questão 13. Todo mundo em mãos. A respeito da sociedade simples e de acordo com o disposto no artigo... A respeito da sociedade simples e de acordo com o disposto no Código Civil, marque a alternativa correta. Vamos marcar a alternativa correta. As obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Artigo 1001 dos direitos e obrigações dos sócios. Artigo 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.
imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data. Não falou em nada em registro, hein? E terminam quando? Liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Perfeito. Prova da Consulplan. Aqui nós fizemos uma mescla de vários exercícios, de várias bancas, Elisa. A administração da sociedade, nada dispor no contrato social, compete conjuntamente a todos os sócios. Ó, nós temos na seção 2 dos direitos e obrigações dos sócios. Na seção 3, da administração, 1013. A administração da sociedade, nada dispor no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Não é compete conjuntamente, compete separadamente a cada um dos sócios. Artigo 1013. Ok? O sócio admitido em sociedade já constituída se exime das dívidas sociais anteriores à admissão falso. No artigo 1025, ao tratar das relações com terceiros, diz que o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. O artigo 1022 diz o seguinte: a sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais. Aqui o administrador. O administrador adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais e não os havendo por intermédio de qualquer administrador. Por meio dos administradores com poderes, ou então por intermédio. 1023, né? Se os bens da sociedade, estou a ler a seção 4, para que nós contextualizemos aí o artigo 1025. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Ok? Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Os bens particulares dos sócios, eles não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Aí, Elisa, isso aí que nós estamos falando, nós já fizemos aqui vários adendos, comentários a respeito do artigo 50, que foi alterado recentíssimo. Então, assim, você tem que voltar lá no artigo, que ele esmiuçou ali aquelas hipóteses de confusão, de abuso, tá bom? Você tá por dentro, né? Oi? Tem mais, são 3 hipóteses, não são? Ou são só 2? Não, são 2, na verdade, é porque um é gênero. Só para refrescar a memória, nós temos o artigo 50, que dizem abuso, que compreende desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Bem, eu acho que essa é uma leitura, mas em caso de abuso caracterizada pelo desvio ou pela confusão, eu acho que essa é a única possibilidade, você não acha? Não há uma terceira. Em caso de abuso de personalidade caracterizado pelo desvio ou pela confusão. E aí vai haver o requerimento do MP, da parte, ao juiz, e o juiz vai desconsiderar aquela pessoa para que certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Você se lembra qual a teoria adotada pelo Código Civil, Elisa? Essa é a teoria da desconsideração maior? Perfeito, teoria maior. E a do CDC, enquanto isso, é a menor. Porque basta o simples prejuízo, né? Aí é do artigo 28, professor, 28 do CDC, exatamente, o artigo 28 do CDC. Ótimo. Então, vamos lá. Professor, e essa medida provisória que alterou o artigo 50 do Código Civil já foi convertida em lei? O senhor tem notícia? Já foi. Peraí. Boa pergunta. Não, peraí, deixa eu jogar. Eu acho que ainda não, né? Não, peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos ver. Porque o meu código já deve estar desatualizado. Vamos lá. Não, Lei 13.874, Elisa. Já foi sim. O meu código está desatualizado.
Então é 13.844? Não, 13.874 de 2019. Tá, obrigada. 13.874 de 2019, tá bom? Tá. Ok, vamos adiante. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais, nos termos do artigo 1025. O herdeiro do cônjuge, de sócio ou cônjuge que se separou judicialmente, eles podem exigir desde logo a parte que lhes couber na cota social, não necessitando socorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade? Não, o 1027 fala o contrário, ó. Não fala bem isso, não. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou cônjuge do que se separou judicialmente, os herdeiros do cônjuge de sócio ou cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir desde logo a parte que eles couberam na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, eles podem, até que se liquide a sociedade. Perfeito. 14. Vamos agora para uma prova da VUNESP. Exceto se houver expressa autorização do contrato social, na sociedade limitada, o sócio não pode ceder cotas a outros cotistas sem o consentimento dos demais. Essa letra A está incorreta. Então, vamos lá para a sociedade, porque nós temos aqui, vocês viram que nós temos a sociedade simples e a sociedade empresária. A sociedade empresária, a primeira delas é a sociedade, né, que nós temos, não a primeira, mas sociedade limitada. Eu vou fazer um outro quadro, não agora nesse momento. Deixa eu só tirar uma foto que eu quero já apagar isso para nós irmos adiante. Vamos lá para a sociedade limitada. Exceto se houver, vamos lá na sociedade limitada localizar esse artigo. Na sociedade nome coletivo, na sociedade limitada. Nós temos as disposições gerais, tivemos aqui uma alteração da medida provisória 881, que é a mesma da medida provisória que alterou o artigo 50. Provavelmente, essa aqui, inclusive, já tem convertido em lei. O parágrafo único do artigo 1052. Vamos lá se já foi, de fato, 52. Exato, já foi incluída pela Lei 13.874. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Aí o que vem dizendo a Lei 13.800, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, e se for unipessoal, aplicar-se ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Olha só. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A sociedade limitada ela pode ser constituída por uma ou mais pessoas, e se ela for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio em que couber as disposições sobre o contrato social. Vamos só localizar aqui essa disposição.
Posso localizar um artigo aqui só. Ixi, meu computador travou. Vamos lá. Vamos lá, os artigos. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente. Eu tenho que seguir aqui no código, porque com essas alterações a gente tem que tomar muito cuidado. Meu código era o último das cotas. Na sociedade limitada, o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Aí, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos do registro. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Pessoal, a outra situação é a sociedade simples. A sociedade empresária limitada é proibido, vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Então, os senhores têm que ficar muito atentos. É 1057, aí temos o 1056, tá? 1057. O sócio ele pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranhos se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social, desde que não haja oposição dos titulares, desde que aqueles titulares não se oponham. Mas quantos titulares, ou melhor, titular e cotas, né? Titulares de mais, porque pode ser um, né? Relação titular e cota. Como é a relação titular e cota da oposição? Titulares de mais de 1/4 do capital social. Correto? Na omissão do contrato, o sócio não pode ceder. O sócio não pode ceder. Então, vamos lá. Exceto se houver expressa autorização no contrato social, a sociedade limitada, um sócio não pode ceder cotas a outro cotista sem o consentimento dos demais? Não. O sócio pode ceder sua cota a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, exceto se houver expressa, não, na omissão do contrato, né? Na omissão do contrato, exceto se houver expressa autorização, não, exceto se houver expressa autorização, é diferente de dizer na omissão do contrato. Os senhores concordam? Vamos adiante. A próxima, é difícil isso, pensar dessa forma, né? Exceto se houver expressa autorização. Não, é o contrário. Não é bem o contrário, é algo diferente. Na omissão do contrato. Ok, na omissão do contrato. O artigo, na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, salvo quanto à obrigação de integralização do capital, que é solidária. O que diz o artigo 1052? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Correto? Ótimo. Então, a solidariedade, ela advém da lei ou da convenção das partes. Nesse caso, é uma solidariedade legal. Na sociedade simples, a contribuição do sócio pode consistir apenas em serviço? Sim, nós vimos isso. Sim, artigo 997. E nessa hipótese, a alteração dessa disposição, ela deve se dar por maioria absoluta. Nós temos o artigo 999. Na limitada, em que o capital social ainda não estiver integralizado, a designação de administrador não sócio depende da aprovação de unanimidade. O que diz o artigo 1061? A designação de administradores não sócios
depende da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Na sociedade em que o capital ainda não estiver integralizado, a designação de administradores não sócios depende da aprovação da unanimidade, enquanto o capital não estiver integralizado. Ok. Então, naquela em que o capital não estiver integralizado, a designação de administrador não sócio depende, sim, perfeito, enquanto o capital não estiver e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Esse artigo 1061 é daqueles, né? Muita atenção nele. Não integralizado, todos. Integralizado, 2/3 ou mais, né? 15. Conforme dispõe o Código Civil, a sociedade simples se constitui mediante contrato, escrito particular ou público, e nos 30 dias subsequentes à sua inscrição, a sociedade deverá requerer a inscrição no órgão. Vamos lá para a sociedade simples, que é o objeto da nossa aula. Os senhores vão ter em mente o seguinte, artigo 998. Artigo 998. O artigo 998, ele vai falar especificamente sobre isso. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no RCPJ do local de sua sede. Perfeito. RCPJ do local de sua sede. 15. 16. A respeito das sociedades cooperativas. Aqui houve uma miscelânea, mas provavelmente uma dessas aqui trata de sociedade simples. A sociedade cooperativa, ela é uma sociedade, os senhores vão aí, por gentileza, nos institutos complementares do registro, no artigo 1150, e nós vamos ler o seguinte, aqui neste artigo. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público das empresas mercantis, à cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao RCPJ, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Os senhores bem sabem que a sociedade empresária ela pode adotar qualquer um dos tipos previstos para a sociedade simples. Pode adotar qualquer um dos tipos previstos para a sociedade empresária. Não obstante, o registro da sociedade simples é no RCPJ. Onde está ali que fala da cooperativa? No empresarial, dos prepostos. Não era aqui. Não, é aqui nas disposições gerais, do parágrafo único. A sociedade, salvo exceções expressas, é 982. Considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Independente do objeto, consideram-se empresária por ações e simples a cooperativa. Sempre a cooperativa é sociedade simples. Não obstante ela ser uma sociedade simples por disposição legal, o registro da cooperativa é na junta. É na junta. E aqui, ao final, nós temos, não ao final, mas a gente muda de código, depois fica procurando aqui. Sociedade anônima, sociedades coligadas, liquidação de sociedade. (1093) 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Ponto. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Ponto. São características da sociedade cooperativa. Nós temos aqui todos. Por que eu estou a ler isso? Esqueci. Tá. O capital, né? É aqui. Variabilidade ou dispensa do capital social.
a respeito das sociedades cooperativas, marque a opção correta. O capital social de uma sociedade cooperativa é obrigatório? Falso, porque pode ser variável ou dispensado. 1094, inciso 1. Constitui-se em característica da sociedade cooperativa a intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Verdade. Ó. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. São características da sociedade cooperativa: variabilidade ou dispensa do capital social, concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo, limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar, intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança, quórum para a Assembleia Geral Funcionária deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Vamos adiante. Letra B, correto, com fundamento no artigo 1094, inciso 4º. C. Na sociedade cooperativa, cada sócio terá direito a voto proporcionalmente à sua participação. Não, falso. Aqui é diferente. One man, one vote. Não é essa o fundamento? Direito, inciso 6º. Direito de cada sócio, do 1094, a um só voto nas deliberações, tem ou não capital social à sociedade, qualquer que seja o valor de sua participação. Perfeito. E, por fim, o capital social de uma sociedade cooperativa será considerado para a distribuição dos resultados proporcionalmente à cota. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Distribuição proporcionalmente ao valor das operações, não é ao valor integralizado. Ó, vamos fazer o nosso intervalo aí de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda parte. Beleza. Vamos aí? Obrigado, Elisa. Professor, já lembrei de tanta coisa aqui, já estou tão feliz. Esse artigo 1061 sempre cai, né? Da unidade decisória dos sócios para indicar administrador não sócio do capital não integralizado, né? Essa é uma clássica. Essa é clássica, e a própria dos elementos do artigo 997, tudo isso, né? Essa aqui é do característica da sociedade cooperativa do 1094. Essa aí é recorrente, toda a prova de direito empresarial teve. Teve prova aqui na Consulplan todo ano, todo concurso aqui em Minas cai essa questão. E agora na VUNESP caiu, né? Lá no Rio Grande do Sul, essa 1094. Professor, e o senhor sabe se vai ser anulado mesmo Santa Catarina? Não, já foi anulado, já foi decidido pela própria comissão, né? Então, mas aí quem não prestou a primeira fase, será que pode prestar? Acho que eles vão reabrir as inscrições. Tá. Sempre quando ocorre aí o cancelamento, né, eles reabrem as inscrições. Não, é porque eu estava inscrita, eu só não compareci. Então acho que você vai poder fazer sim. Você vai lá encontrar com a gente? Eu vou, professor. Vai ser ótimo. Então a gente vai viajar, você tem que ver o tanto que é bom a gente encontrar. A gente parece que a gente não está indo fazer prova. De tão divertido. É bom que tira o nervosismo, né? Vamos lá. 17. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o que dispõe o Código Civil vigente, assinale a alternativa correta. A sociedade simples que adotar um dos tipos de sociedade empresária deve ser registrada no Registro Público das Empresas Mercantis? Falso. Eu li isso agora. Não. Ela vai ser no RCPJ, correto? O artigo aqui o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas
para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Eu tenho aqui o fundamento no artigo 1150, conjugado ao artigo 998, 997, 998, né? Nos 30 dias subsequentes, à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no SCPJ do local de sua sede. Falso. Então, eu vou marcar aqui, deixa eu marcar aqui. Inciso 1 é falso. 2. A denominação da sociedade simples se equipara ao nome empresarial? O nome empresarial. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada. Equipara-se ao nome empresarial para os efeitos de proteção da lei a denominação da sociedade simples, associações e fundações. É o 1155, parágrafo único. A denominação da sociedade simples se equipara ao nome empresarial? Equipara-se ao nome empresarial para efeitos da proteção da lei, denominação da sociedade simples, associações e fundações. Então, 2 é verdadeira. O fundamento do parágrafo único do artigo 1155. 3. Considera-se gerente ou administrador da sociedade devidamente designado nos termos da lei? Vamos lá para o gerente dos prepostos. 1172. Do gerente. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede da empresa ou em sucursal, filial ou agência. Quando a lei não exigir poderes especiais, não é aqui, então. Considera-se gerente ou administrador devidamente designado? Será? Considera-se gerente. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Isso é verdade. Vamos lá para o nome empresarial. É o 1164, não é? É 1164, exatamente. O nome empresarial não pode ser objeto. A3, A4, agora a 3 é que eu não encontrei. Peraí. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação, isso é verdade. 1164. Agora, considera-se gerente ou administrador da sociedade devidamente designado? Bem, a princípio parece que sim. Deixa-me ver. O artigo dela. O fundamento é o 1172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa. Vamos ver aqui. Apenas 1 está incorreta. Apenas 1 e 3 está incorreta. A 1 e 3, a 3 foi considerada incorreta, falsa. Considera-se gerente ou administrador da sociedade devidamente designado? Não é isso. O gerente não é isso. O administrador não. É o preposto permanente da empresa. Não. Quem designa o administrador, perdão, hein? Quem designa o administrador é o ato constitutivo ou o contrato social, né? Não. O administrador designado nos termos da lei, não. Isso é falso, porque o que designa é o ato constitutivo ou o contrato social. Artigo 19, por exemplo. Em várias passagens. O erro foi dizer lei. 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula no contrato social, né? É uma das hipóteses, né? É contrato social ou em ato separado. Ok, vamos adiante. Considera-se gerente ou administrador devidamente designado nos termos da lei?
Ok, falso. Analise as assertivas abaixo de acordo com o que dispõe a legislação vigente e assinale a alternativa correta. A sociedade simples pode adotar a forma de sociedade limitada? Pode. Verdade. Com fundamento no artigo 1150, né? O qual deverá obedecer às normas fixadas o empresário e a sociedade empresária, incluso ao registro público de empresas mercantis, e a sociedade não é aqui, é aqui no início. Disposições gerais. – 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Correto? A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Artigo 983. A sociedade sim pode adotar uma das formas. Uma é verdadeira. 2. A sociedade em conta de participação não possui personalidade jurídica, ainda que o respectivo contrato seja levado a registro. A sociedade em conta de participação era uma sociedade não personificada e ela é tratada a partir do artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva, vamos seguindo aí, para nós tratarmos a sociedade em conta de participação, por gentileza. A sociedade em conta de participação, que é uma sociedade não personificada, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato. A constituição da sociedade, enquanto independe de qualquer formalidade, pode provar-se por todos os meios de direito. A pergunta é: não possui personalidade jurídica. Isso é verdade. Só tem que achar a sociedade em conta de participação. É a 993. O contrato social produz efeito somente entre o sócio e eventual inscrição. Perfeito, a segunda parte do 993. E a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Artigo 993. Artigo 993. A sociedade em conta de participação não possui a 2, é verdadeira também, ainda que o respectivo contrato seja levado a registro. As cooperativas são consideradas sociedades simples, independentemente do seu objeto? Sim, é verdade. As cooperativas são sempre sociedades simples. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. 982, parágrafo único. 982, parágrafo único. Vamos adiante. 982. A terceira, as cooperativas são consideradas sociedades simples independentemente do seu objeto. 3, verdadeira. 4. A operação de transformação da sociedade não modifica os direitos dos credores. Isso é verdade. Vamos lá na fusão. Nós temos aqui no final da sociedade comandita simples, sociedade limitada, da dissolução da sociedade. Capítulo 10º. Artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores
da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Deixa eu pegar esse A transformação depende do consentimento de todos os sócios. A transformação 1115 não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores, né? Isso aí é 1115. Então, portanto, a quarta é verdadeira. A quarta é verdadeira. A quarta é verdadeira, portanto, todas as assertivas são verdadeiras. Todas as assertivas estão corretas. Perfeito. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o que dispõe o Código Civil Brasileiro vigente, assinale a alternativa correta. Tanto a sociedade simples como a sociedade empresária possuem fins econômicos? Essa é uma afirmação. A constituição da sociedade se dá com registro regular. Na sociedade, enquanto os atos não são praticados, tanto a sociedade simples como a sociedade empresária possuem fins econômicos? Regra geral, sim. A sociedade, ela sim tem fim econômico. Correto, Elisa? Não é isso? Deixa eu só tirar aqui. Professor, é o contrário das associações. Das associações. E das fundações, né? Então, sim, tanto a sociedade simples como a sociedade empresária possuem fins econômicos. Eu sempre fico com medo quando eu encontro uma assertiva categórica, assim, genérica nesses termos, né? A constituição da sociedade se dá com registro regular. Verdade. Na sociedade em conta de participação, os atos não são praticados em nome da sociedade, mas em nome, por conta e risco do sócio participante, do sócio ostensivo. Vamos lá? A sociedade em conta de participação. A sociedade. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Então, não é pelo sócio participante, é unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Correto? Então, a 3 está falsa. A 3 está falsa. O artigo. Oi. Artigo. O artigo 991 é o fundamento, mas eu vou achar um outro fundamento para esses outros artigos aqui. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá. Tem dois. Essa questão foi anulada. Essa questão foi anulada. Tanto a sociedade simples como a sociedade empresária possuem fins econômicos. Ela foi considerada... As associações não possuem fins não econômicos? Errado, está equivocado isso. A constituição da sociedade se dá com registro regular? Enfim, essa questão foi anulada. Tanto a sociedade simples como a sociedade empresária, isso aqui foi considerado como, enfim, não tem um gabarito. A sociedade simples possui fins econômicos. O exemplo que eles trouxeram é assim: há fim lucrativo, mas a cooperativa é a sociedade simples, independentemente do seu objeto. Cooperativas em que são sociedades de pessoas com interesse e necessidades em comuns não têm fins lucrativos. Então, enfim, essa questão foi anulada. Mas, regra geral,
O artigo... Não, aqui... Os senhores saberiam me dizer aqui, Elisa? Eles trouxeram ali nos comentários da questão. As cooperativas, independentemente de seu objeto, são consideradas sociedades simples. Certo, a quarto está verdadeira. Vou marcar que a quarto é verdadeira. Porque as sociedades cooperativas são consideradas sociedades simples. 1, 2, 3. Tanto a sociedade simples como a sociedade empresária possuem fins econômicos? Isso é verdade. 2. A constituição da sociedade se dá com registro regular? Sim. A constituição válida? Sim. 2. Verdade. 3. A sociedade usada são falso. A assertiva 1 e 2 está correta? Isso é verdade. Apenas a assertiva está correta, a letra B não é. Todas as assertivas estão corretas, a letra B não seria. A 3 e 4 estão corretas? Errado. Aqui o gabarito seria a letra A, mas essa questão foi anulada. Seria a letra A? Porque com o fundamento de que a cooperativa poderia ter fins não econômicos e aí ser uma sociedade simples. Nesse que você encaminhou, o gabarito está constando como letra B. Letra B? 19, letra B. 19, letra B. Apenas a 4 está correta? Então poderia ser, mas ela foi anulada. Estranho, né? Professor, eu acho que ela foi anulada porque o primeiro artigo lá das disposições gerais é aquele anterior, o artigo 992, ele fala que é para exercício de atividade econômica, né? Uhum. Mas eu acho que nem sempre para finalidade econômica. Será que não é isso? Aí entra uma distinção se é finalidade econômica ou lucro, enfim. Pode ter lucro, mas não é atividade econômica, é isso que eles dizem, não é? O que tem lucro, mas não é atividade econômica. Eu vou fazer uma consulta aqui só sobre a cooperativa. Cooperativa, nome, cooperativas, deixa eu dar uma olhada aqui, sociedades contratuais. Vou localizar aqui algumas disposições sobre a cooperativa. Deixa eu ver aqui o que o professor fala sobre isso. 138. Sociedade, a Lei 5764 define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades, as cooperativas estão previstas, o Código Civil, ressalvando as disposições, disciplinou as cooperativas estabelecidas que elas são sempre sociedades simples, e detalhando as principais características do artigo 1094, que nós já falamos. E quanto à responsabilidade, a sociedade cooperativa, a responsabilidade do sócio pode ser limitada ou ilimitada. É só isso. Enfim, a gente vai ficar com essa interrogação. Mas está considerando como uma sociedade simples. Bem, a constituição da sociedade se dá com registro regular. Mesmo que ela não seja registrada, ela tem responsabilidade, mas a constituição válida da sociedade é com registro. O artigo 54 é aqui logo no início que nós temos essa disposição. Vou localizar para os senhores. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Artigo 45. É precedida, quando necessária, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações, porque passar o ato constitutivo. Artigo 45. Vamos adiante. VUNESP. Uma prova da VUNESP. Sociedades empresárias regulares, né?
Sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita por ações, comandita simples e por ações, sociedades empresárias regulares. Sociedade empresárias regulares, sociedade simples, falsa, porque sociedade simples não é sociedade empresária. A sociedade simples, ela pode adotar qualquer uma das formas da sociedade empresária, mas a sociedade empresária não pode adotar um tipo sociedade simples, correto? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, comandita por ações, sociedade limitada, sociedade por ações. Letra B, correto. Se nós formos seguindo aqui, nós temos, a partir do artigo 997, a sociedade simples. Então, temos sociedade simples, a partir do artigo 997. E nós temos a sociedade empresária. E aí, nós temos que passar pelos tipos delas, das sociedades empresárias. Eu tenho que usar meu Lumicolor. Onde está aqui o meu Lumicolor? Marcar aqui. Sociedade simples, nós temos aí do artigo 997 até o artigo 1038. Ok. Depois, nós temos uma sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Depois eu tenho a sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples. Depois, a sociedade limitada. Vou marcar aqui, capítulo 4. Sociedade limitada. Sociedade limitada. Depois da sociedade limitada, nós temos a SA, Sociedade Anônima. Sociedade Anônima. Sociedade em comandita por ações. Por ações. A simples e nós temos a cooperativa aqui, correto? Acho que linkei todas mesmo. Comandita sociedade, exatamente essas. Vamos aqui ver do professor Santa Cruz. Sociedades, características, classificação das sociedades empresárias na junta. Comercial, simples são aquelas no cartório. Tipos societários, né? Então, nós temos 5 tipos societários específicos, cada qual com regime próprio. Sociedade em nome coletivo, marquei. Sociedade em comandita simples, ok. Sociedade limitada, ok. Sociedade anônima, ok. Sociedade em comandita por ações. Então, são esses os tipos. As expressões sociedade empresária e sociedade simples não designam tipos societários, mas a natureza da sociedade, que variará conforme o objeto social. Ok. Então, vamos adiante. Próximo exercício. Então, são esses aqui. A sociedade simples são essas. Não obstante, sociedade simples, ela pode adotar qualquer um dos tipos previstos aqui para as sociedades empresárias. Vamos aí para o próximo. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público das empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade, exceto quando se tratar de
RCPJ, Comandita Sociedade Anônima, Ireli, é obrigatória a inscrição, ou seja, do registro público das empresas mercantis, antes do início da atividade, exceto a sociedade, todas são empresárias. Comandita por Ações é empresária? É. Comandita por Ações é empresária. Sociedade Anônima é empresária? Sim. Ireli, ela pode ser empresária como ela não pode ser empresária. Mas aqui não tem registro na junta, é a sociedade simples. A sociedade simples. É o registro na junta, mas não que elas não tenham que ter o registro. Inclusive, a simples, ela é obrigatória, antes do exercício da atividade, ela ter o registro, mas não no registro público das empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Vamos lá, quanto à sociedade simples, é correto afirmar, exceto que? Correto afirmar a respeito da sociedade simples. Então, vamos aqui já marcando a sociedade simples. Eu vou marcar aqui a sociedade simples, da sociedade simples. Da sociedade simples. Da sociedade simples. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular, etc., a partir do artigo 997. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Parágrafo 3º do artigo 1010. Artigo 1010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas com maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Parágrafo 1º. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital social. Mais de metade do capital, só isso. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de embate, e se este persistir, o juiz decide. Responde por perdas e danos os sócios que, responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças ao seu voto. Não é isso. Não é essa. Parágrafo 2º do artigo 1013. A administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Parágrafo 1º. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. Parágrafo 2º. É este o fundamento dessa questão. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Correto? Isso é verdade. Artigo 1013, parágrafo 2º. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas societárias anteriores à admissão. Verdade. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O sócio admitido em sociedade. Agora, nós lemos isso agora. Eu não vou me localizar o artigo. Localizaram esse artigo, por acaso? Da dissolução, relações com o terceiro. 1025. Das relações com terceiros. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. 1025. Às vezes a gente fica meio perdido, não localiza o artigo.
A gente sabe, mas o fundamento é imprescindível. Letra A, correto. O sócio admitido em sociedade. Letra C. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios, de modo que as operações pretendidas por um sócio não poderão ser impugnadas pelos outros. Da administração. 1013. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente. Essa é a letra... Ué, parece que a gente já resolveu essa questão, né? Mas, assim, o que mostra que as questões se repetem, né? Questão C. E letra D, letra C, com fundamento a administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispõe, compete separadamente a cada um dos sócios. De modo que as operações não poderão ser impugnadas? Não, isso não faz sentido. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responde o sócio pelo saldo. Isso é verdade. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas... Deixa eu só jogar aqui no meio, vai ser mais fácil para eu achar o artigo. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem a dívida, responde o sócio pelo saldo, da proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusulas de responsabilidade solidária das relações com o terceiro. Então, aqui... Joaquim? Pois não. Desculpa, mas a gente está em qual questão agora? Nós estamos na questão 22. 22, tá. Então, vai, fechou. Essa letra C não faz o menor sentido. Ó, não é a primeira vez que essa questão cai. Essa questão é o seguinte. O artigo 1013, ele vai tratar de como é administrada a sociedade. E aí os senhores têm que ter em mente o seguinte. De que estamos a tratar? Da sociedade simples. Uma das grandes confusões aqui no direito empresarial, no estudo do direito empresarial, é não se saber se você está tratando da sociedade simples ou da sociedade limitada. Então, a sociedade simples, né? Correto? O primeiro momento aí do estudo é você diferenciar disposições pertinentes à sociedade simples. Tem uma sociedade que não é empresária, mas ela está aqui. Eu não saberia responder essa pergunta. Você saberia responder, Elisa? Não, professor, eu não sei por que eles colocaram aqui. Deveria estar lá no capítulo junto com fundações, associações, né? Correto. Enfim, e isso não é direito empresarial. Isso não é direito empresarial, porque ela não tem objeto empresarial. Mas, de qualquer forma, você tem que saber as disposições da sociedade simples. Então, você vai tratar do inciso 1, da seção 1 até a seção 6ª, né? Então, nós já vimos, por exemplo, esse artigo 1013, que diz que a administração dessa sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A sociedade simples é aquela sociedade dos engenheiros, é a sociedade dos advogados, né? São as sociedades profissionais. Essas são as sociedades simples. Sociedade simples. Inclusive, numa prova aí da VUNESP para juiz, agora de 2018, perguntaram a natureza jurídica da sociedade. Nós resolvemos isso na última aula, na primeira aula, inclusive. Né? Não é a última, foi a última e a primeira. Natureza jurídica de uma sociedade de advogados. É uma sociedade simples, mas eles consideraram como correto a sociedade profissional. Você viu essa questão? Eles colocam uniprofissional, não é, professor? Não, ela pode ser como ela pode ser de mais pessoas. Eles consideraram ela como sociedade profissional. Artigo 15 do Estatuto da OAB. Eu só vou ler esse artigo porque isso foi muito interessante. E é uma prova muito recente da VUNESP, foi para juiz. Mas nós, Estatuto... Oi? Oi? Nós já fizemos uma questão há algum tempo sobre isso.
Não, foi sexta-feira. É o artigo 15. Artigo 15. Os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nessa lei e no regulamento. Parágrafo 1º. Só que, Elisa, eles não havia uma resposta, agora que havia uma das respostas dizendo que era sociedade simples e uma outra dizendo sociedade profissional. E eles consideraram como correta a sociedade profissional como resposta para a natureza jurídica das sociedades de advogados, em que pese o dispositivo expresso do artigo 15 no caput de dizer que podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia. Foi prova da VUNESP para a magistratura 2018 em São Paulo. Ela pode ser... Ela pode ser multipessoal ou unipessoal, mas ela é sempre profissional, não é, professor? É sim, ela é sempre profissional, mas ela também é uma sociedade simples. É porque não é incompatível dizer sociedade simples e sociedade profissional. Não há incompatibilidade nisso. Tá. Ó, vamos aqui, que eu quero que os senhores tenham em mente o seguinte. Nós vamos terminar esse bloco de sociedade simples. O que é mais importante? Essas sessões, vocês se contextualizarem, se localizarem. Vocês vão pensar na sociedade simples a partir da formação dessa sociedade simples. Essa sociedade simples como não empresária, vocês vão ver aí na seção 1 do contrato social. Contrato social. Seção 2, seção 3, seção 4, seção 5, seção 6. Seção 2. Nós vimos aqui, Elisa, que é o prazo para se a sociedade requerer a inscrição do contrato social no RCPJ no local da sua sede. Esse artigo 998 ele guarda pertinência aqui ao artigo, vou pedir para você abrir as suas leis 6.015, não, aqui eu tô, é o RTD que diz isso. É do prazo, é o artigo do RTD que diz, mas o RTD não diz respeito a isso. Ele só diz o seguinte, 998, nos 30 dias seguintes à Constituição, a sociedade deve requerer a inscrição no contrato. Você vai entender o que eu estou falando, isso tem relação com o que temos aqui no artigo 130. 30 dias subsequentes à Constituição, a sociedade, e se ela não faz, o pedido de inscrição é acompanhado de instrumento de contrato e se algum sócio nele houver representado por procurador da respectiva procuração. Com todas as indicações enumeradas, será a inscrição tomada por termo e obedecerá ao número de ordem. Não fala nada sobre isso. E não fala nada, professor, o que o senhor está falando é que não fala nada a respeito da sanção da não registrabilidade, é isso? Do não registro? Então, eu acho que eu já li nos doutrinadores, e eu acho que o senhor já falou também, que essa é uma norma que não apresenta a sanção. Pois é, eu acho que é verdade. Eu acho que eu estou confundindo aqui com o que está dizendo o RTD. Porque o RTD, ele tem um específico. Se no prazo de 20 dias da assinatura daqueles atos previstos no artigo 127 e 129 da Lei 6.015, isso é importante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque... Sim. Nos 30 dias subsequentes à sua Constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no RCPJ. Meu filho, é bom eu ter pensado isso, porque eu estava a pensar com o artigo 130 na minha cabeça. Olha como a gente é maluco, né? Mas eu já, na hora que o senhor tinha falado, professor, desse artigo aí, 998, é o 998, não é? É, o 998. Então, dos 30 dias subsequentes, eu tinha procurado lá no RTD também. Eu cheguei a procurar, porque eu falei, mas eu tenho certeza que tem uma punição para isso.
Não, mas será que... Enfim, agora eu fiquei em dúvida. Mas eu acho que não tem a punição. É esse que é o problema desse artigo. Ô Mário, é porque o RTD diz o seguinte: se em 20 dias você promove o registro no RTD, você tem retroativo a data da assinatura, correto? A proteção, ela, no caso de você promover o registro depois de 20 dias, a partir Da data do protocolo, correto? isso, isso tem O parágrafo único. O registro de documentos apresentados depois de fim do prazo produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Isso não ocorre com a sociedade simples. Mas, de qualquer forma, não tem essa proteção também retroativa, né, Elisa? Então, a gente vai ter em mente que a sociedade requer a inscrição do contrato no RCPJ e, a partir de então, é que é uma lei letra morta, vamos dizer dessa forma. Porque ninguém registra dentro dos 30 dias e fica por isso mesmo. Exato. Aí temos o 999, que é extremamente importante, que é por isso que iniciamos a nossa aula com ele, e as averbações. E aí a sociedade simples que institui sucursal, filial, agência na circunscrição de outro RCPJ vai inscrever a sucursal, filial no outro RCPJ e sempre informando, averbando naquele RCPJ original a instituição dessa filial, correto? As obrigações começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade se extinguirem essas possibilidades sociais. Não tem a ver com o registro, né? Tem a ver com o contrato, não tem a ver com o registro. Então, a sociedade, por isso que eles falam, né, que para fins de responsabilidade, a assinatura do contrato constitui a personalidade. E aí, para fins de responsabilidade, a natureza da inscrição do registro ele seria meramente declaratório. Vocês entenderam isso? Sim. Tudo bem, né? Este enfim, foi uma forma que encontramos para resolver aquelas pessoas jurídicas que eram constituídas, mas não eram levadas a registro e alegavam, numa eventual, como tese de defesa, se vocês estão entendendo, como tese de defesa, a não serem pessoas jurídicas, afinal de contas, não tinham sido registrados, né? Alegando a má-fé em benefício próprio, né? Nós temos até um nome disso, né? Como é que dizemos aquela máxima? Não é alegar má-fé, é quando você... É que a pessoa não pode se locupletar, não é? Da torpeza própria, não é isso? A torpeza, tem essa palavra mesmo, é exatamente isso. Nossa, como fui me esquecer, né? Alegar a própria torpeza em benefício próprio, né? É isso. Então, essas obrigações começam com o contrato e terminam quando se extinguir a responsabilidade sociais. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais, expresso em modificação, a cessão total ou parcial das cotas, sem a correspondente modificação do contrato, com o consentimento dos demais, não tem eficácia quanto aos demais e à sociedade. Nós vimos aqui, então, os direitos e obrigações, e anula a estipulação que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas da administração, quando, por lei ou pelo contrato social, competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações sempre por maioria dos votos. Então, os senhores aí têm os exercícios, a partir de amanhã nós vamos já entrar nas sociedades, vamos entrar resolvendo exercícios específicos das sociedades empresárias, mas eu ia pedir a gentileza para que os senhores lessem e fizessem aqui um artigo por artigo um esquematizado desses artigos, né? O administrador, como são as regras pertinentes à administração, depois a relação de terceiros, que nós já vimos todas praticamente, e da resolução em relação a um e a dissolução. Quando se dissolve? Tinha um exercício ótimo aqui, não encontrei aqui neste específico agora, mas que fazemos um comparativo entre a resolução da sociedade e a dissolução. Nós ainda vamos resolver um exercício aqui que vai mostrar quando se resolve, né, e quando se dissolve, que são situações aparentemente
idênticas, não, mas elas são distintas, Uhum. correto? Mas aí nós vamos ver essas duas, resolução da sociedade em relação a um sócio e dissolução, nós vamos ver aí amanhã, e vamos ver também, eu vou já passar o que nós vamos ver amanhã. Vamos fazer essa resolução de solução. Eu vou utilizar esse exercício que está em outra lista. De solução. Vamos falar sobre o nome. E agora, na primeira fase aqui da VUNESP do Rio Grande do Sul, caiu muitas questões em empresarial. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de observar a prova de direito empresarial. Aqui, ó, caiu disposições pertinentes à parte final, escrituração, dos prepostos da escrituração. Os senhores viram isso? Foram 3 ou 4 questões que caíram tratando dessa parte final. Da parte final. Mas a gente vai fazer alguns exercícios sobre essa parte final. Então, professor, então, deixa eu só perguntar uma coisa. É que foi modificado o parágrafo único do artigo 1052, que trata da forma da sociedade empresária, né, que seria da sociedade limitada. Exato. Só que a sociedade simples pode assumir a forma de sociedade limitada. E agora não mais se exige, depois dessa modificação daquela lei que o senhor falou, 13.874, ou 784. Deixa eu localizar aqui. 874. Então, agora não mais se exige para a sociedade limitada que ela seja constituída por 2 ou mais pessoas. Não é verdade? Então, aí, como não se exige mais a pluralidade de pessoas na forma limitada da sociedade, quando se trata do artigo 1033, lá no parágrafo, no inciso 4º, isso também caiu por terra, porque fala, dissolve-se a sociedade, quer dizer, a sociedade simples, quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios. Da dissolução, dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Pois é. Há um reflexo, né, aí nesse artigo, né? Porque se ela adotar a forma da sociedade limitada, e a sociedade limitada pode ser unipessoal? Mas quando... Aí você não vai ser... Nessa hipótese, você não aplicará esse quarto, a falta de pluralidade de sócios, né? Porque aí você estaria... É um paradoxo. Se você tem a possibilidade de ter a sociedade simples unipessoal, você não pode considerar, para esse caso específico, o artigo 1033, inciso 4º. A gente tem que harmonizar, fazer uma análise harmônica, interpretar de forma harmônica. Mas é um paradoxo. Não é? Eu acho que isso pode ser objeto de questionamento, né? Com certeza. Porque é uma coisa muito recente. Mas aí eu acho que a melhor interpretação seria... porque eles fazem o seguinte, leis... Não é que eu penso, tem muitos doutrinadores que falam leis Frankenstein, lei Frankenstein, porque ela muda uma coisa simples a princípio, mas tem outras repercussões e ela não se atenta para aquelas outras situações. Uma delas é essa, do inciso 4º. Mas eu acho que a melhor interpretação é você fala, essa só se aplicar-se-ia na hipótese de sociedades com vários sócios, não as unipessoais, né? Sim. Mas aí nós continuamos a nossa conversa amanhã. Elisa, você quer se manifestar? Dizer alguma coisa? Professor, o senhor sabe que eu já falei que eu estou em êxtase, estou muito feliz de voltar, estou muito destreinada, mas vou melhorar. Nossa, é ótimo. Faz o seguinte, você sabe como eu gosto de estudar o direito empresarial? Eu não começo pela sociedade personificada, eu estudo essa parte anterior. Eu até deveria ter começado, mas é porque é o seguinte, sociedade simples já é uma parte com tantos detalhes, eu achei melhor começarmos pela sociedade simples, porque outras partes são mais simples. Então, eu inicio pelo empresário, depois você vai pelo EIRELI, e aí você vê as disposições gerais das sociedades não personificadas. Aí eu sempre pulava as sociedades simples e as sociedades empresárias,
e partir para os institutos complementares. Eu deixava para estudar sociedades simples e sociedades empresárias para o final. E aí depois eu começava sociedade simples, sociedade limitada juntos, e aquelas outras, como Andieto, cooperativas, são bem poucos artigos para cada uma delas, né? Como Andieto, as cooperativas, etc. Então, o Mário hoje ficou quietinho, não quer se manifestar, tá bom. Então, amanhã, a partir das 19 horas, a gente... Elisa, Mário, vou convidá-los amanhã, porque hoje eu fiz a gravação às 13 horas, da primeira aula do RI. Amanhã é um convite que eu faço aos senhores. Os senhores vêm participar, porque toda prova de direito notarial registral, nós temos 3 ou 4 questões que tratam do que é registro e do que é averbação no RI. Então, a gente tem um mnemônico, ela é super divertida essa aula. Então, a partir das 13 horas, você vai ter um encontro com sua família, Elisa? Amanhã, você acha que você consegue? Não, professor. Amanhã eu vou remarcar uma aula que eu tinha para 1h15. Eu vou tentar remarcar. Aí eu vou tentar participar. Mas eu queria só terminar agradecendo ao Mário e falando, professor, da importância das palavras, que a rua do Mário é fonte limpa. Isso, quer dizer, até no endereço, esse homem é de uma correção inacreditável. Obrigado. Eu adoro lá. Mas é verdade, você olha, o juiz olhar para você, né, além da sua estampa, já sabe que é uma pessoa confiável, de crédito, ainda com endereço desses. Obrigado. Tá bom, pessoal. Obrigado. Elisa, mas se você não conseguir mudar a sua aula, eu posso começar a fazer a gravação às 15 horas, não tem problema. Eu quero muito que vocês participem. Tá? Você me fala. Não, professor, eu amanhã eu respondo até às 10 da manhã. Ótimo, muito obrigado. Então, eu amanhã, lamentavelmente, não vou poder, que eu vou estar não?